boa tarde. Está no ar a resenha mais confirmada da sua TV. É os donos da bola. Boa tarde, Caco da Mota. Boa tarde, Cris Bart. Boa tarde para você de casa. Hoje vamos tabelar, falar de Internacional e Grêmio. E está conosco aqui Sérgio Boas. Sérgio Boas. E aí, Sérgio? Tudo bem? Tá de Verdão aí? Tô de Verdão. Eu acho que isso aí vai ajudar um tropeço do Palmeiras. Eu tô com hoje. o cutuco, Boas. Tá me dando um comichão aqui. Eu acho que o Palmeiras vai perder hoje. Hoje o Palmeiras perde. Boas estava me lembrando aqui antes da gente entrar no ar que o Palmeiras perdeu na primeira rodada do Campeonato Brasileiro para o Fluminense. Isso, no primeiro turno o Palmeiras perdeu para o Fluminense, gol do Gilberto, lateral que jogou no Inter, e aquele jogo determinou a queda do Roger Machado. Bom, hoje eu tô de Verdão, Caco. Agora não sei o que vai, gramado, não sei o que vai acontecer. Teu Verdão é do gramado. Olha só, nós vamos à Central Bandeirantes do Esporte, onde está Gabriel Correia, para falar de gauchão, Gabriel. Que história é essa de... Dá pra chamar de Champions League com o Tchê do Gaúcho? Que história é essa aí, Gabriel? Tudo bem, Caco, Tudo. Cris, Boas? Dá pra chamar, porque o presidente Francisco Noveleto, ele disse que temos que transformar o gauchão numa Champions League. Então a gente pode colocar o Champions League, né? Porque 2019, o gauchão começa no dia 20, podendo mudar para o dia 19 de janeiro ainda, mas deve começar no dia 20 de janeiro. Já temos definidos os primeiros duelos, não foi sorteio, foi uma tabela dirigida. O Noveleto até pediu para que os clubes compreendessem. O Grêmio estreia fora de casa no Estádio do Vale contra o Novo Hamburgo. O Inter enfrenta a equipe do São Luís em Ijuí, como a gente pode ver na tela. Pelotas e Juventude, Brasil de Pelotas e Caxias, Aimoré e São José, Veranópolis e Avenida, os primeiros jogos do Campeonato Gaúcho de 2019, começando no dia 20 de janeiro e terminando no dia 21 de abril. E a gente já tem também, é claro, as datas dos clássicos desta competição. Afinal, além do clássico Grenal, temos de volta o Brapel, temos também Aimoré e Novo Hamburgo e Caxias e Juventude. Brasil de Pelotas e Pelotas no dia 3 de fevereiro, Aimoré e Novo Hamburgo no dia 24, o Juventude e Caxias, o Caju no dia 2 de março e aí o Clássico Grenal no dia 10 de março na Arena. Já definido o primeiro turno, ou melhor, as primeiras 11 datas, as primeiras 11 rodadas do Campeonato Gaúcho de 2019. A Champions League, a nossa Champions League vai começar no ano que vem, já está tudo pronto, Caco. Legal, Gabriel. Olha só, Boas, importante a gente ter esses clássicos aí no Campeonato Gaúcho, né? Que são jogos legais que a gente tem com a volta do Pelotas, um tradicional clube do Rio Grande do Sul. E a tabela foi dirigida, o Grêmio vai ter 2 jogos fora de casa por causa do gramado da Arena e lá no final 3 fora de casa. Será que isso leva alguma vantagem de certa forma ou não? É uma necessidade que o Grêmio tinha. Eu não vejo assim como uma vantagem. Eu acho que é algo natural, uma necessidade natural da troca do gramado da Arena, tão reclamado pelo técnico Renato, que seja feito agora, né? É importante para o Grêmio, né? É importante para o Grêmio, para a administração da Arena, para acabar com esse ranço de vez. Exagero chamar de Champions League, né? Foi uma brincadeira bacana. Uma brincadeira talentosa, muito talentosa. Ah, gostei. Eu também gostei. Só é difícil de falar, né? Champions League. É melhor Champions, com Tchê mesmo de gaúcho. É que o gaúcho, os campeonatos regionais, eles não vão terminar assim de uma hora para outra, né? E a gente tem que compreender que o interior do estado tem compromissos. Um término de um campeonato estadual geraria muitos desempregos. Então tem que ter essa compreensão. O que seria da gente sem um gauchão, né, Boas? Olha só, e o Inter, faltam 5 jogos para terminar o Campeonato Brasileiro e ainda sonha com o Tetra. É isso? Confira na reportagem de Matheus Dávila. Tarefa dura e pouco tempo para executá-la. Ultrapassar o Palmeiras é o grande objetivo de Odair Hellmann. Nosso sentimento aqui é que o campeonato continue aberto e nós vamos, enquanto ele estiver aberto, nós vamos buscar lutar até o final por ele. Uma meta considerada complicada pelos próprios jogadores, já que o último tropeço do Verdão foi em julho, há 17 rodadas. O Palmeiras vem fazendo uma grande campanha já faz quase um turno já que não perde, né? E essa regularidade que estão colocando eles lá na frente, né? Primeiramente temos que fazer a nossa parte e depois torcer lá para eles tropeçar um ou outro jogo e para a gente conseguir passar eles.
Para o título ser possível, vencer os 5 jogos finais do Campeonato Brasileiro é quase uma obrigação para o Colorado. Mas também é algo palpável, principalmente se observarmos o retrospecto. Dos próximos adversários, apenas um tirou pontos do Inter neste Brasileirão. E foi justamente o próximo, o América Mineiro. O América vem de resultados ruins, né, no campeonato, mas é uma boa equipe. Primeiro turno conseguiu ganhar da gente, é uma das poucas equipes que ganharam da gente no campeonato, então temos que respeitar, temos que entrar muito ligado. Apesar da esperança de reverter a vantagem do Palmeiras na tabela, o torcedor colorado já demonstra satisfação com a confirmação matemática de classificação para a Libertadores da América. Fico feliz, né? Fico satisfeito. Eu estou muito contente com o time hoje, graças a Deus. Eu pensei que o time não ia chegar onde está hoje, no caso, né? Os caras falaram que a gente ia ficar em último lá, mas já estamos em segundo já. Acho que o ano está sendo muito bom. Como você disse, já conquistamos a vaga na Libertadores, que era um objetivo nosso no início do ano, né? E agora vamos buscar essa vaga direta e, consequentemente, o título. Reunir o grupo e focar nesta reta final. Restam 5 partidas e um sonho: transformar o ano de 2018 em algo ainda mais grandioso no Beira-Rio. Legal, né? Importante esse jogo do Internacional. E a gente vai agora direto para a rádio Bandeirantes, toque de bola, Alex Bagé no comando. Tá ali o Roberto Pauletti, o César Cidade Dias, Daniel Oliveira e Cláudio Duarte. Diz aí, Bagé. Estúdio do Donos da Bola, da TV Bandeirantes. Abraço aí no Caco, beijo na Cris, abraço no Serginho Boaz, em toda a audiência. Senhores, aqui na nossa mesa de debates aqui do Toque de Bola da Rádio Bandeirantes, eu, César Cidade Dias, Roberto Pauletti, Cláudio Duarte, Daniel Oliveira, entre outras coisas, falamos também sobre o processo das renovações, quem serão os jogadores importantes para a próxima temporada, por exemplo, do Internacional. Senhores, 2 goleiros, Danilo Fernandes e Marcelo Lomba. Saiu a própria CBF fez um levantamento e de 3 goleiros mais decisivos da competição, 2 são esses do Internacional, o Lomba e o Danilo Fernandes. Quem é o ideal para o titular do ano que vem? Olha, a minha opinião, eu tenho externado aqui sem medo algum. Eu acho que o Lomba é mais goleiro e menos chama gol do que o Danilo. E o Danilo, por outro lado, tem nome, tem marca ainda, e eu acho que ele seria uma excelente moeda de troca. Mas eu não gostaria de vê-lo novamente no gol do Internacional. Acho que o Lomba é mais goleiro que ele, o Daniel está pedindo espaço e quem sabe formar um novo terceiro goleiro. E aí, eu acredito que o Daniel seja, numa análise de potencial, o jogador que pode, num curto espaço de tempo, tomar conta e ser um goleiro histórico, até pela capacidade. Mas, no momento ainda, os 2 mais veteranos eles serão importantíssimos nesta participação, inclusive numa Copa Libertadores. Mas qual deles? Danilo ou Lomba? Eu ainda continuo achando que o Danilo tem uma estrutura, tem um suporte maior do que o Lomba, que o Danilo possa ser para esse próximo ano, o goleiro. Mas eu aposto que no curto espaço de tempo o Daniel passa por cima. Olha, eu vejo os 2 do mesmo nível, não é tu, hein? É o outro Daniel. Não, Lomba ou Danilo? Esqueçam, Daniel. A pergunta agora é Lomba ou Danilo? Eu não vou falar no Daniel. A minha manifestação é referente a essa questão. Marcelo Lomba ou Danilo. Acho que o Internacional tem os 2 goleiros no mesmo nível. Eu também os 2 no mesmo nível. O Marcelo Lomba tá bem, não convém tirar agora, até porque o goleiro precisa de ritmo. Pode estar sendo incoerente. Mas o Danilo não vai jogar, tem mais prejuízo. Sim, mas se ficar nessa história, sai Marcelo, volta Danilo, até o Danilo readquirir de novo, já pode, de repente, falhar e comprometer o que é natural de um goleiro sem ritmo. Deixa o Marcelo Lomba, por enquanto. Eu fico com o Lomba também, mas só é importante a gente colocar, e esses números mostram muito tudo que nós falamos aqui durante todo o período Inter. E o Lomba tem um outro número interessante de citar. De cada 10 bolas chutadas no gol do Internacional, ele defende 9. Se o Internacional tem nos 2 goleiros essa estatística, é sinal da dificuldade que o Inter enfrentou durante todo esse campeonato, para cada vez mais a gente valorizar o trabalho que está sendo desenvolvido. Eu fico com o Lomba, porque acho que o Lomba merece essa confiança,
mas quero que a gente olhe com carinho esses números que o Internacional apresenta. E acho que vale uma interpretação que vai além da questão da qualidade dos goleiros, tá? Se isso está acontecendo, a bola tá chegando muito no goleiro. Exatamente. Se estão chutando, a zaga do Internacional era tudo aquilo realmente que a gente já falava. A zaga não. O time é que tem dificuldade. O time é que tem dificuldade. O Inter está lutando sempre com a corda esticada, sempre firme e precisando de todas as suas peças. É que a defesa de um time não é a zaga. Mas aí o goleiro está exposto. É o todo. Começa num todo. Cada vez mais se confirma a nossa conversa. Começa num todo. O cara que não marca lá na frente, a bola vem chegando. Só que é quem tem a responsabilidade de evitar que ela se aproxime mais, de repente pode não estar conseguindo. Mas se confirma que a dificuldade é do time de ser o protagonista e não permitir que o adversário chegue lá. Perfeito, Claudião. Muito obrigado, César. Sabe que eu te adoro. Claudião, eu também, Claudião. Mas rapidinho, só para recuperar. Claudião, só uma resposta. Danilo ou Lomba? Danilo ou Lomba? Lomba. Eu, Danilo. 2-1, Danilo. Danilo ou Lomba? Lomba. 2-2, César. Lomba. Então, pelo menos aqui na mesa, ficaria 3-2 pro Marcelo Lomba. Claro que é uma questão de estatística, mas... Fica melhor, né? Mas isso não é menos positivo. E aí a gente tem que lembrar do Daniel Pavan, que é o preparador de goleiros, é o Internacional com pelo menos 2 goleiros de um mesmo nível, né? Bom, aqui ficou... Teu voto foi Lomba, né? Lomba. Aqui, pelo menos, Cris, Caco, Serginho, ficou Marcelo Lomba 3-2 em cima do Danilo. Até mais. Pois é, uma boa discussão, né, Cris? Os goleiros do Internacional, que é uma tradição. O Daniel, eles falaram ali. Não pode ir por uma... Desculpa, Caco, mas não pode ir por uma Libertadores da América prescindido da experiência. O Pauletti tinha falado ali de colocar o Danilo como uma moeda de troca. Isso aí, na minha opinião, não pode ocorrer. Tem que ficar com os 2 goleiros para disputar uma Libertadores da América. São 2 goleiros de um excelente nível. Mas para titular, Lomba que está dando conta do recado. Eu também tô com o Lomba. Eu, no papel, antes, quando eles foram contratados, eu achava o Danilo melhor. Mas na prática, o que está jogando o Lomba no momento não tem. Voltando o Danilo, no seu melhor momento, não jogou o que o Lomba jogou no Internacional até agora. Fica a tradição de goleiro de seleção brasileira, que tem o Alisson aí. Né? E aí fica com o Daniel vindo muito bem, com os 3 goleiros no elenco, 2 experientes e um que está chegando muito bem. É assim que se disputa uma Libertadores da América para ambicionar um título. Caco, Boaz, já falaram de Grêmio e na volta, já falaram de Inter, na volta a gente fala de Grêmio, não saia daí, donos da bola, volta daqui a pouquinho. Estamos de volta com os donos da bola e vamos direto ao CT. Luiz Carvalho, lá com Simon Bianchini. Simon, o Grêmio se prepara para uma partida importantíssima, dizem, né? Aquela que vale 6 pontos em São Paulo. E o Renato, o técnico Renato, pode estar com alguns problemas, Simon. Boa tarde. Fala, Cris, isso mesmo. Boa tarde a você, a todo mundo que está nos assistindo. O treino começou muito cedo por aqui, viu? A preparação iniciou 8h30 da manhã, os jogadores já estavam treinando aqui no CT Luiz Carvalho, um trabalho que foi fechado, apenas a parte final, o recreativo foi aberto, os jogadores trabalhando misturados, o Jeromel estava jogando como atacante, o Renato estava participando da atividade, mas 3 jogadores não participaram do treino e não embarcaram no ônibus para a viagem que já está acontecendo nesse exato momento lá para a capital paulista. Os 3 desfalques, Luan, que tinha a expectativa de voltar justamente nesse jogo, o Grêmio trata com uma decisão contra o São Paulo, jogo que vale vaga direto dentro do G4 do Campeonato Brasileiro. O Luan, mais uma vez, está fora, ainda se recupera de um problema muscular, também recentemente sentiu um problema na fascite plantar. Léo Gomes e Léo Moura, 2 laterais direitos, que estão fora também dessa partida por questões físicas. Com isso, dúvida na lateral direita, se Madison, a terceira opção para o setor, vai iniciar jogando, ou então mesmo o Ramiro pode ser improvisado no setor, ele que volta à equipe, inclusive embarcou junto à delegação. O Ramiro também pode ser aproveitado no meio campo. Uma terceira hipótese, porque o Cícero e o Jean-Pierre disputam essa posição entre os titulares. É um Grêmio que embarca com alguns mistérios, mas claro, o Renato já sabe até a escalação que vai colocar em campo amanhã, 7 horas da noite, no Morumbi. Legal, Simon. Já a opinião de Boaz, do Caco, sobre essa partida. Mas vamos ver o outro lado, o lado do São Paulo. Roda aí.
o olhar atento na folha de papel, o trabalho em conjunto com os auxiliares, o cuidado com os marcadores no campo. Essas foram as únicas dicas do primeiro treino tático de André Jardine no São Paulo. É o Jardine que está assumindo, então é um cara que a gente já conhece, que vive o nosso dia a dia. Está esse ano todo trabalhando com a gente sabe que é um cara super vitorioso já nas categorias de base. Ele tem uma ideia de jogo própria dele, uma ideia que a gente respeita muito e acredita também que pode funcionar. Dos meninos de Cotia, só Luan, machucado, está fora do jogo. E o uruguaio Carneiro, pelo mesmo motivo, é outro desfalque. Vai ser uma partida difícil, né? A gente sabe a qualidade da equipe do Grêmio, então a gente vai ter que se dedicar ao máximo, 100%, lutar por todas as bolas, porque não vai ser um jogo fácil. Então é um confronto que pode nos levantar de novo, retomar a nossa confiança, trazer a torcida de volta. Fato é que a tarefa de Jardine é complicada. Terminar o Brasileirão no G4 para ter a vaga direta na Libertadores. Não há tempo a perder. O São Paulo já abusou do direito de errar. Uma vitória nos últimos 9 jogos. Jardine assume para alterar a rota. E tem logo de cara um confronto direto, em casa, valendo a 4ª colocação. Vários motivos me levam a crer que a gente terá agora mais chance, né, de se manter, ou de tentar se manter, não que a gente está fora, mas de tentar uma vaga entre os 4 primeiros, que leva a classificação direta ao G4. Tá aí. O que vocês acham desse confronto? Não vai ser fácil para nenhum dos dois, mas também é uma partida decisiva para ambas as equipes. Né? Pelo lado do Grêmio, eu tenho a convicção de que jogará o Madison na lateral direita. Ele não fará improvisação com o Ramiro, embora o Ramiro já tenha atuado por ali, até começou a carreira jogando como lateral, mas eu acredito que ele atuará com o Madison, pelo que ele disse, o Renato, na entrevista coletiva. E a troca de técnico no São Paulo, vejo o André Jardine como um bom treinador, conhece muito bem o Grêmio e era melhor pegar o São Paulo com o Diego Aguirre. O Grêmio pelo Grêmio, né, Boaz, Cris, já é melhor time que o São Paulo, por tudo que fez no ano, mas mesmo com o Madison, a mudança que faça, sem Luan, quando está desfalcado, ainda é muito mais time que o São Paulo. Mas o que preocupa um pouco é que o São Paulo começa do zero. O torcedor não queria mais o Diego Aguirre. E ele não está lá, está o André Jardine. Nem o torcedor, nem os jogadores. Pelo que o Hudson falou, deu para ver, né, Boas? Tu viu o que o Hudson falou ali? Ele chega assim, compramos a ideia do nosso treinador. Ali ficou claro que o grupo não queria mais. Então eles estão fechados para esse jogo numa retomada, como ele disse. Agora tem o Grêmio pela frente. O Grêmio não é qualquer um. É um dos melhores times do campeonato e, por futebol, já deveria estar na frente do São Paulo. Olha o WhatsApp aí. Chegou o WhatsApp pra gente, solta lá. Vamos ver. Queria saber se uma suposta saída do Renato, qual o substituto mais certo aí, o melhor, para assumir o time do Grêmio em 2019. Thaleson aqui de Tapes. Obrigada, audiência aí, a nossa audiência em Tapes, na zona sul do estado, aqui do Rio Grande do Sul. Boas, quem seria a alternativa com uma saída? A imprensa do Rio de Janeiro está apostando muito o Flamengo está de olho na negociação do Renato com o Grêmio. Diz que não vai entrar em leilão, mas está de olho porque os 2 candidatos que vão disputar a eleição querem o Renato. Então, eu acredito que o Renato vai ficar no Grêmio. Mas se o Renato sair, o Thiago Nunes, do Atlético Paranaense, vejo como um bom técnico da nova geração, até mesmo retomar um trabalho com Roger Machado. Mas tu aposta na permanência de Renato? Por enquanto eu estou apostando, mas se o Flamengo, que tem o que se diz 800 milhões de orçamento... O peso do Renato é um problema. Qualquer outro que entre no lugar do Renato não vai ter o tamanho do Renato jamais na história do Grêmio. Talvez um cara como o Tite, assim, no lugar do Renato, mas esse está na seleção. O Mano Menezes, que está no Cruzeiro. Esse teria. Mas o Thiago é um baita de um técnico. Estou com o Boaz nessa aí.
Tá aí. Gente, vamos lá na Central Band de Esportes com Gabriel Correia, porque falando em técnico, tem notícia envolvendo Luiz Felipe Scolari, não é, Gabriel? É verdade. Falando em técnico e técnico que ficou marcado no Grêmio, o Filipão foi um deles, mas o Filipão, e a gente falava já ontem que tinha sido punido, pegou um jogo de suspensão, não poderia comandar o Palmeiras na partida contra o Fluminense neste meio de semana, mas o STJD concedeu uma liminar, conseguiu um efeito suspensivo o Palmeiras e o técnico Filipão, então ele estará no banco de reservas para comandar a equipe. O Palmeiras tentou ainda efeito suspensivo para o atacante Daverson, não conseguiu, mas Felipão estará no reservado para comandar o Palmeiras no jogo contra o Flu. Tá certo. Vamos lá conferir a resenha na Rádio Bandeirantes com Alex Bagé e a turma do Toque de Bola. Eu concordo contigo. Mas vamos fazer o seguinte, a gente está discutindo goleiros, vamos voltar lá pro nosso estúdio do Donos da Bola na TV Bandeirantes, só que o Grêmio ainda não tem aquele 9 de lotar aeroporto, né? Pelo que a gente está acompanhando aí, Claudião, César, Paulete, Daniel Oliveira, o Grêmio está renovando com o Jael, mas eu não sei se vocês concordam, o último 9 que passou pelo Grêmio e que incomodou um pouco o sistema defensivo adversário foi o Lucas Barros. Sabe que eu optaria por algo mais simples. Eu acho que o Grêmio não precisa do 9 que lote o aeroporto, precisa do 9 que faça gol. 9 que faça gols. Porque o Grêmio tem 2 que não fazem. Provavelmente o André será emprestado, não deve continuar. Né? O Renato até chegou a dizer que o André, depois da Copa do Mundo, seria um outro jogador. Tem que buscar o Marco Ruben. Continuou sendo o mesmo, concordo. Acho que esse é o cara... Se tem dinheiro para fichar, eu gosto muito do Lucas Prato, né? Eu acho que o nível de jogador... Espero que o Grêmio não busque o Damião, porque o Damião tá na marca do pênalti aí, né? Pois é. O Damião nesse time do Grêmio faria um gol atrás do outro. Agora, o Grêmio é interessante, porque o Grêmio vai negociar e o outro que também não faz gol, o Grêmio vai renovar. Não, ninguém fez gol, o próprio brocador chegou, também tirou umas férias em Porto Alegre e saiu, né? Faltam 9, né? Como é o nome do centroavante do Boca, aquele que entra e que faz gol? O Ábila, o Benedetto. O Benedetto, porco Dio. Benedetto, Benedetto, é o homem. Seria um bom nome. Eu apostaria em jogadores feitos aqui e jogaria com Jean-Pierre como onde? falso. Na base? Na base do Grêmio. Tu quer botar quem? O Isaac? Apostaria no Jean-Pierre como falso 9. E parem de contratar jogadores que não deixam legado nenhum, que chegam aqui, fazem 2, 3 gols por ano, gastam os cofres do clube e não deixam nenhum legado. Eu vou me permitir solicitar, caso isso aconteça, o Jean-Pierre de centroavante, seja falso ou verdadeiro, me tira de jogo, não deixa eu comentar jogo, por amor de Deus. Não, o Grêmio tem dinheiro para contratar o Benzema ou não tem? Eu não discuto. Não tem, né? Mas não precisa ser do 8 ou 80, César. Não, é que aí tu tá não discutindo pode. Um falso 9 pode servir e aí daqui a pouco, se não vai ser o Jean-Pierre, tem que ser o Benzema. Eu tô dizendo que quando tu não tem o dinheiro para trazer o que é diferente, de fato, nem sei se o Benzema Mas o Marco Ruben pode ser um diferente. Benzema, tu não sabe se é o diferente? Não, tu sabe. É um fazedor de não gols. te faz, tecnicamente Só quero que vocês entendam a figura de linguagem. O Bota Grêmio pra dentro não ou tem não? dinheiro para trazer a diferença. Se não tem dinheiro para trazer a diferença, aposta nos de casa. Mas para trazer Marco Ruben, só um pouquinho. O Grêmio não tá... Eu não sei se o Marco Grêmio Ruben não tá na fila do PIS, né? O Grêmio ganhou título recentemente. O Grêmio tem dinheiro por receber do Arthur ainda. Não tá esse vitimismo todo. Dá pra contratar um nome. O Grêmio melhorou financeiramente, até chegou a pagar adiantado, inclusive os jogadores, né? Pra tu ver como se eu fosse o Grêmio conseguiu ajustar aí eu manteria o Jael. Se eu fosse o Jael, eu deixaria no plantel. Bombando. Isso vai ficar. E se precisasse inventar um falso 9, eu botaria o Tony Anderson. Eu acho que o Jean-Pierre não tem essas ferramentas. Pode ser, César? Ou o Tony Anderson não pode? Pode, se o Grêmio tiver convicção no Tony Anderson. A minha opinião é que o Tony Anderson não tem esse corpo. Mas se o Grêmio tiver, eu prefiro o Tony Anderson mas ele não pelo tem investimento. Corpo, mas ele tem mais corpo que o Jean-Pierre. O dobro do corpo no Jean-Pierre sentido é o dobro. figurado. Corpo como o corpo do Danilo Fernandes. Defina corpo, né? Essa história do corpo, Outro dia vocês enlouqueceram comigo aqui, mas eu buscaria o Maxi Lopes. Se é para ficar com o Jael ou esse André aí, que é o enganador, bota o Maxi Lopes. Eu concordo contigo, a resposta é melhor. Bom, o Paulete quer o Maxi Lopes, o César Cidade Dias não quer o Tony Anderson, mas vamos acompanhar na sequência o que pode acontecer para o 9 do Grêmio na próxima temporada. Tchau, Cris, tchau, Caco, Serginho, abraço em todos aí. Estamos
de volta com os donos da bola e vamos direto à Central Band de Esportes, porque tem notícia do futebol feminino brasileiro. As nossas garotas aí estão no Mundial Sub-17, não é isso, Gabriel? É isso mesmo. E com transmissão da TV Bandeirantes, Cris, o Brasil empatou em 0-0 com a seleção japonesa. O jogo da primeira rodada ainda do Mundial Sub-17, disputado no Uruguai. O jogo foi lá em Maldonado. 0-0, a seleção brasileira soma um pontinho e tem o seu próximo jogo na sexta-feira, também com transmissão da TV Bandeirantes, às 6 da tarde, Brasil e México. E a gente fica torcendo pelas meninas, para quem sabe elas possam conquistar esse título do Mundial Sub-17. Cris? E Simon Bianchini segue no CT Luiz Carvalho. Vamos lá saber as últimas notícias do Grêmio. Fala daí, Simon. Bom, Cris, o jogo de amanhã tem uma particularidade toda especial por envolver duas equipes que estão brigando diretamente pelo G4 do Campeonato Brasileiro. O Grêmio e São Paulo estão empatados com 58 pontos. O Grêmio leva vantagem por ter uma vitória a mais em relação ao tricolor paulista. Então, se não perder o empate amanhã, já deixa o Grêmio mais uma rodada à frente em relação ao São Paulo. E o volante Michel foi o destaque na coletiva. Ele fala justamente sobre jogar fora de casa e o aproveitamento do Grêmio longe da arena. Eu acho que o segredo é a maturidade do nosso elenco. A gente sai para jogar fora como joga em casa. Muitas das vezes não acontece, pela situação do jogo, não dá para apresentar aquele bom futebol que a gente apresenta, mas sempre buscando, batalhando, guerreando como o Renato pede, porque o resultado sempre vem. Tá aí o provável time do Grêmio com Paulo Vitor, Madison, Jeromel, Kahneman e Cortez. Meio campo com Maicon e Michel, Alisson. E aí 3 jogadores que podem aparecer no meio campo, Jean-Pierre, Cícero ou então até mesmo Ramiro. E na ponta esquerda o Everton, na frente Jael, que ontem assumiu que está muito próximo de renovar seu contrato por mais 2 temporadas com a equipe do Grêmio, viu, Cris? Isso aí. Eu pego esse ponto, Boaz, a questão do Jael para o jogo, mas também para o futuro do Grêmio, né? Essa questão de centroavante, o pessoal do toque de bola estava debatendo. Me parece que o Grêmio não está conseguindo contratar aquele centroavante ideal. Mas usar da base, como disse o César Cidade Dias, vai ter que improvisar, não tem centroavante na base. Então tem que contratar alguém de ofício e vai ter que acabar renovando com o Jael com o que tem. Mas 2 anos, eu te entendo. Mas 2 anos é muito tempo de contrato com o Jael. O Grêmio tem que buscar uma solução efetiva para marcar gols e ter competições no ano que vem com um jogador que resolva de vez os problemas. Não, e até porque tem que buscar, às vezes até em Série B, em outros clubes tem, né? O Arthur, que saiu do Ceará, foi lá pro Palmeiras já. Estão ligados nos times de menor porte que tem jogadores. O Grêmio tem que estar ligado nisso como o Internacional. Não pode agora, querendo comparar, o pessoal se não gosta de comparação, o Internacional vai ter 2 centroavantes no ano que vem e o Grêmio tem um que é questionável. O Inter tem o Guerreiro lá em abril e o Leandro Damião, que vai renovar. Vai ter que saber como é que vem o Guerreiro, né? Se renovar, né? E se o Guerreiro tiver à disposição... A gente vai ter que saber como é que vem o Guerreiro, mas das qualidades técnicas dele, a gente já sabe que ele é um cara que, se conseguir ser o que ele sempre foi na carreira, é um baita de um reforço para o Internacional. Agora o Grêmio pode ficar o Jael. Fica, mas para grupo e traga definitivamente um jogador para resolver os problemas. Tá certo. Essa é a resenha mais confirmada da sua TV. E a gente vai lá para as redes sociais e quem resolveu mandar uma mensagem para o filho do Léo Moura, o Luca, ninguém mais, ninguém menos que Neymar Júnior. É os Stories da Bola. Fala, Luca, tudo bem? Tô aqui para te mandar um grande abraço e agradecer o carinho, viu? Fica com Deus. Beijo, tchau, tchau. E o Luca agradeceu, ó. Vem de memar, tchau, Ah, meu Deus, que fofura. Tentou fazer um coraçãozinho. E aí o Léo Moura, ó. Mamute é bom, hein? O moleque é fenômeno. Tamo junto. Curtindo uma pagodeira, né? Quem nunca? Você é uma bomba relógio, né? No carro. Aí Felipe Melo fazendo massagem em casa. Ah, mas que mordomia, hein? E o Neymar retuitando um post do Arthur. Os dois que estão concentrados com a seleção brasileira. E o Neymar botou ali, ó, craque. Falando do Arthur, que tá com tudo e não tá prosa, né? Vamos falar um pouco de Inter e Atlético e América Mineiro. É um jogo
fácil, mas perigoso, não é, Boaz? Para mim é um jogo, olha, eu vou te falar sinceramente, para mim é um jogo fácil para melhorar o saldo de gols internacional. Esse América Mineiro, Coelho, é um frangote d'água, Cris, é um frango d'água. Isso aí, pelo amor de Deus, está pensando numa batida de título, não pode nem pensar em vacilar contra o América Mineiro. Caco, é vitória ou nada? Eu concordo que o Coelho aí tá morto, mas também tem novo técnico, tem uma certa motivação. Mas pelo histórico do Inter, eu tô mais até acreditando que é uma rodada assim diferente, que o Palmeiras possa perder. O Internacional vai confirmar, mas o Inter sempre tem dificuldades com times que vêm apertados. É verdade. Né? Vem fechadinho, querendo resultado, garantir agora um rebaixamento. O Inter se atrapalha um pouco com isso. Agora, se jogar o seu futebol com os melhores jogadores que tem, mesmo que não esteja o D'Alessandro agora, acredito muito no Elton Silva. Não é à toa que a gente fez uma reportagem dele aqui. É um jogador que pode ser melhor aproveitado eu não nesse vou, jogo. Sinceramente, eu não vou ficar aqui elogiando o América Mineiro, porque eu não vejo nada no time do América. Eu não posso elogiar. E a tabela mostra que o América Mineiro não joga nada, não joga absolutamente nada. Tem todo o direito de não elogiar o América Mineiro. Obrigação do Inter ganhar, né? Agora, se o Inter perder pro América, é papelão. Acabou, né? Quem viver, verá. Olha só, a gente volta amanhã, viu? É feriado, mas a gente vai estar aqui ao vivo te esperando. Um beijo pra você. Até amanhã. Tchau. Tchau, tchau.